Vamos continuando aí, meus amores. Tive que dividir o vídeo porque a máquina não gravou aqui, parou de gravar. Então, voltando aqui do FOB, que é o Free On Board, tá legal? Quando a gente estiver falando aí de licença de importação, conhecimento de embarque e de licença de exportação, no caso do FOB, para o vendedor, no caso o exportador, a única obrigação dele é a licença para exportação, ou seja, o desembaraço alfandegário no porto de origem. A partir daí, o conhecimento do embarque ou o desembaraço, licença de importação, é por conta do comprador. A gente tem algumas questões, isso daí já foi cobrado em prova, beleza? Então, vamos que vamos aí. O Free On Board, diferente, como eu tinha falado no anterior, o Alongside Ship, aqui é o seguinte, você tem o fornecedor, a gente tem a alfândega, ele faz todo o trâmite de alfândega, e aí a morada do navio, que é a base, a lateral do navio, até ele colocar dentro do navio, ou seja, on-board dentro do navio, a responsabilidade é do vendedor, do exportador. Qualquer dano que aconteça nesse material até ali é responsabilidade do vendedor. A partir do momento que ele está dentro do navio, a responsabilidade é do importador. Tudo bem? Ou seja, se houver problemas durante a carga para o navio, a responsabilidade do exportador, somente também para transporte marítimo, que é o Free On Board. Certamente é um dos que mais cobrado em prova, é o Free On Board. Tá legal? Como eu falei, quando a gente estiver falando de exportação, a gente sempre está falando de, quando vai calcular o preço, de calcular o preço em cima do FOB Free On Board, tá certo? Tem os meus custos mais FOB, que é aquele que a gente normalmente utiliza. Mais uma vez, a gente está falando quando ele cruza a morada do navio, quando ele está dentro do navio. A partir de então, os riscos são do comprador e não mais do vendedor. Tudo bem? Mais uma aí. O CFA, que é o Free Carrier, tá certo? Que é livre para ser exportado no transportador. Tá bom? Aqui a gente tem riscos e custos, o vendedor faz toda a aduaneira e entrega para o principal transportador, que pode ser de navio, aqui pode ser todos os modais ou multimodal. Tudo bem? Presta atenção nesse detalhe, isso aqui pode ser fácil para vocês fazerem, diferenciarem na hora da prova. Tá? Os bens são entregues ao transportador designado pelo comprador, por isso está o avião aqui, que o comprador designa o transportador no local por este designado, desembaraçado para exportação, a partir de então de responsabilidade do importador. Ou seja, a partir do momento que o nosso vendedor, o exportador, entrega para o principal modal de transporte, o risco e os custos já passam a ser do comprador, tudo bem? Ele é até o transportador, seja ele qual for, a partir do momento que eu deixo a minha carga disponível nesse transportador, que foi designado pelo comprador, no caso o importador e exportador, a responsabilidade e risco já passam a ser deles, ok? A gente vem para o CFR, já uma outra categoria, que é Cost and Freight, que seria custo e frete. Tá legal? Os riscos de transporte são de responsabilidade do exportador até a mercadoria ultrapassar a morada do navio, ou seja, a morada, tá? Aqui tá faltando um A, a morada do navio, igual a modalidade Incoterm FOB livre on board, tá certo? Contudo, os custos de transporte marítimo no FOB eram de responsabilidade do importador. No CFR, os custos são do exportador. Ou seja, no FOB, os custos de transporte são do importador. A partir de agora, até para a gente ver aqui, ó, risco e o custo. Tá? O risco, a gente continua exatamente aqui na morada do navio, como se fosse um FOB. Botei a mercadoria dentro do navio, a partir de agora, a responsabilidade de risco é do comprador. Contudo, o vendedor, o exportador, paga o transporte até o porto de destino. Tudo bem? Somente para transporte marítimo também o Cost and Freight. Tá legal? O risco é exatamente igual ao FOB. Contudo, neste aqui, o vendedor paga o transporte até o porto de destino do comprador. Tá bom? Somente para transporte marítimo. A gente tem o CPT aí, que é o Cost Insurance and Freight. Insurance é seguro e frete. Tá legal? Aqui é o seguinte: os dias de transporte são de responsabilidade do exportador até a mercadoria ultrapassar a morada, tá faltando um A aqui de novo, a morada do navio, tá legal? Ou seja, quando a gente está falando de risco, a gente está utilizando o FOB como regra, ou seja, Free On Board. Eu coloquei a mercadoria dentro, o meu risco cessa. Contudo, nesse caso aqui, vocês viram a palavra insurance, que é seguro, o frete é de responsabilidade do exportador, como que a gente acabou de ver, que é o custo e frete, tá legal? Só que nesse aqui, o vendedor, tá certo? O exportador, ele contrata uma apólice de seguro, uma seguradora, que ficará responsável
Se caso aconteça qualquer dano no transporte dessa mercadoria, a partir do momento que ele colocar a mercadoria dentro do navio, ou seja, free on board, a partir desse momento existe uma seguradora, tá legal? Então, quase de qualquer dano dessa mercadoria após colocar dentro da morada do navio, o importador tem direito de acionar a seguradora e ser ressarcido por qualquer dano, tá bom? Também serve somente para transporte marítimo CIF. Então a diferença para o anterior é que aqui o risco continua sendo on-board, ou seja, eu botei a mercadoria dentro do navio, o risco do exportador cessa, tá bom? Só que ele não passa para o importador. A partir desse momento ele é guiado por uma seguradora. Então qualquer eventualidade nesse meio termo, aqui nesse espaço aqui entre o porto de origem e o porto de destino, caso aconteça qualquer coisa com a carga, existe um seguro em favorecimento do comprador que vai ressarci-lo do valor, tá bom? A gente tem o CIP aí que é o Carriage Paid To, tá? Que ele é pago até. Os riscos de transporte são de responsabilidade do exportador até a entrega do primeiro meio de transporte a ser utilizado. A partir daí, os riscos são do importador. Os custos de transporte pelos meios necessários de responsabilidade do exportador até o ponto de destino da mercadoria. Ou seja, a responsabilidade ela cessa a partir do momento que eu entrego para o primeiro modal de transporte. Tá legal? Contudo, eu, no caso o exportador, pago todos os transportes, independente da quantidade de modais, até o ponto de destino da mercadoria. Por isso que eu coloquei aqui, se utiliza em operações multimodais. Pode ser navio, avião, trem, metrô, caminhão, tudo vai ser pago pelo exportador, tá certo? O risco ele cessa, ele divide, né? A partir do momento que eu entrego para o primeiro modal de transporte, o risco passa a ser do comprador. O Carriage Insurance Paid To, que agora a gente tem um seguro, tá legal? No CIF, o custo, seguro e frete é exclusivo para transporte marítimo, no CIP é multimodal, tá legal? Exatamente como o CIF, só que agora esse é multimodal. O CIF é somente para transporte marítimo, esse é multimodal. Ele é igual praticamente igual ao CPT, que é transporte pago até contudo. No CIP, o exportador recebe uma pólice de seguro, ou seja, a partir do momento em que eu disponibilizo no primeiro meio de transporte a ser utilizado, seja trem, metrô, barco, qualquer coisa, só que esse aqui é para multimodal, ele não é só marítimo, tá? O CIF seria só marítimo, tá? Existe uma pólice de seguro. Então qualquer dano feito durante o transporte, acontecido durante o transporte, é a seguradora que vai ressarcir o comprador, tá legal? Aqui a gente já tem os últimos aí, que é da sigla D, que é o Delivered, que ele seria entregue no terminal, tá legal? Esse daqui, você vê que os riscos e os custos já estão no porto de destino do meu recebedor. Ou seja, significa dizer que o exportador deverá fazer o transporte internacional, descarregar a mercadoria e disponibilizar no terminal de carga pré-determinado no ponto de venda. Detalhe, você vai ver que o DAT vai diferir do outro, o próximo, pelo seguinte: aqui no DAT eu vou descarregar a mercadoria, no outro não, tá? Que a gente já vai falar. O terminal pode ser caixa do porto, armazém, parte de container, o terminal aéreo. O vendedor é responsável pelo desembaraço de exportação, mas não pelo desembaraço de importação. Ou seja, eu, vendedor, vou fazer todo o desembaraço de exportação e vou descarregar. A partir daqui é com o comprador o desembaraço de importação, tá? Para que a sua responsabilidade cesse, será preciso descarregar a mercadoria no terminal do importador. Então, eu preciso desembaraçar, está todo desembaraçado de exportação, obviamente, entreguei até aqui, descarreguei, ou seja, eu tiro do navio e boto no chão. Depois que eu botar no chão, aí sim eu faço a minha troca de risco, tá? Pode ser utilizado para qualquer modal de transporte, tá ok? Aqui no DAP, que é o Wet Placed, que é no local combinado, ele é muito parecido com o anterior, só que esse aqui eu não vou descarregá-lo, tá legal? Eu não descarrego, a diferença é basicamente essa, tá? Os bens são entregues pelo vendedor no local destinado designado pelo comprador, sem descarregá-los do veículo transportador. O exportador é responsável pelo desembaraço da exportação, mas não pelo desembaraço de importação. Ou seja, o comprador, ele é responsável por descarregar e ele é responsável pelo desembaraço de importação, tá? O exportador assume todos os riscos até o momento da entrega da mercadoria no ponto pactuado, no local destino designado por qualquer meio de transporte, não desembaraçada e nem desembaraçada nem descarregada, tá? Tá duplicado aqui, não desembaraçada e nem descarregada, tá bom? Esse é a diferença para o anterior.
E aí a gente vê o DDP, que é o Delivered Duties and Paid, que seria com taxas pagas. É aquele que o exportador, quando a gente tem o SXW, que é o vendedor, é aquele que não tem estrutura nenhuma, esse aqui já serve para empresas com grande estrutura, que ele vai de ponta a ponta, tá certo? Ou seja, exportador responsável por risco de transporte, taxa de exportação, importação, desembaraço do país de origem e do país de destino. Os riscos são mínimos para o importador. É utilizado por empresas com grande experiência internacional e conta com infraestrutura no país de destino. Pode ser utilizado em qualquer modal de transporte. Tá legal? Então esse aqui vai de ponta a ponta. Tá? Aqui eu fiz uma tabelinha para vocês, de acordo com, para que vocês tenham ali com qualquer modalidade de transporte, transporte marítimo, vendedor e comprador, só para facilitar. Vamos para os exercícios aí, fazer com vocês rapidinhos. Considerando os termos internacionais do comércio Incoterms, julgue os itens que se seguem. Como os Incoterms não são objeto de nenhum acordo internacional vinculante, o seu emprego em contrato internacional de compra é facultativo? Sim, ele é facultativo, ele não é imperativo. Tá? Os Incoterms são empregados para padronizar os indicadores nacionais e internacionais de comércio, sendo os valores de exportações convencionalmente designados na modalidade FOB, Free On Board, das importações na modalidade CIF, Cost, Insurance and Freight. Sim, como eu falei com vocês, para exportar FOB, para importar o CIF. Tá? Mais um aí. Incoterms são termos de comércio propostos com o intuito de facilitar o comércio internacional entre diferentes países. Esses termos são divididos em dois grupos: operações transportadas pelos modais aquaviários e transportados em qualquer modal de transporte, inclusive o multimodal, sem dúvida. Tá? Mais uma listinha aí de exercícios para vocês. Nos contratos internacionais de compra e venda de mercadorias é obrigatória a observância dos Incoterms Rules, que têm a abrangência ampla e regulam todos os extremos de contrato de compra e venda, particularmente no que tange a transmissão de custos e riscos. Não, está errado. Tá? Aqui, quando ele fala o seguinte, que tem abrangência ampla... Não é obrigatória, tá? Não é obrigatória a observância dos Incoterms, como eu falei na questão anterior. A gente pode utilizar os Incoterms, tá? A gente não é obrigatório, mas a partir do estabelecimento dele, a gente tem que segui-lo à risca, tá legal? Outra questão aí. O transporte intermodal envolve o emprego de diferentes modalidades de transporte cuja contratação é reunida em um único instrumento? Não. Existem